Tainara, bom dia. Marcos Vinícius, bom dia. Olha, Natália aí também, bom dia. Antônio Pimenta, bom dia. É isso aí. Daniel na área também, bom dia, Dani. É isso aí. Breno na área também aí. Bom dia, Breno. Tô ficando de visual novo, de careca, barba. É isso aí. Meus amigos, o negócio é o seguinte. Alícia também aí, bom dia, Alícia. Muito bom dia. Galera, o esquema é este. Deixa eu ver aqui. Segundinho, segundinho, segundinho. Opa. Não. Faça besteira, Xandão. Agora sim, meu garoto. Segundinho para a gente começar, hein? A partir de hoje começaremos nossas aulas de trigonometria. Trigonometria. Isso aí. Diga para mim, por favor, se vai chegar aí no grupo de vocês agora o material que eu vou usar para essa aula. Hein? Vamos lá. Hoje é um material diferente, hein? Olha. Então tá aqui. Copiar link. Copiar link. Diz aí para mim, chegou aí no grupo? Por favor. Sim, Vivian tá aí também. Bom dia, Vivian. Hoje o material veio com um formato diferente, hein? Uma formatação diferente. Pô, minha biblioteca aqui atrás está ficando esquisita. Tá com a sombra aí na minha biblioteca, dá uma melhoradazinha. Ele ainda tá balançando. É isso aí. Bom, falei com todos aqui. Vamos começar a brincadeira, então. Vamos lá. Meus amigos, antes de eu começar, deixa eu fazer aqui um convite a todos, ok? Na semana que vem, durante toda a semana, de segunda a sábado, inclusive, de segunda a sábado, a gente vai estar lançando a plataforma que eu tinha falado com vocês, essa aí que está nesse material que vocês receberam, e nós vamos ter umas aulas inaugurais do curso, semana que vem, todos os dias, de segunda a sexta, de 18 às 19, ok? Segunda-feira é aula de escrita escolar e atualidades, curso sensacional. Isso aí vocês não podem perder todas as outras, essa você não poderia perder,
Segunda-feira, 18 às 19. Escrita escolar e atualidades. Fenomenal. Faço esse convite para vocês. Terça-feira, professor ruim, que vocês já conhecem, Xandão. Probabilidade usando binômio de Newton, tá? Quarta-feira, química. Esqueci o tema. Quinta-feira, biologia. Sexta-feira, física. Sábado, linguagens usando tema musical. Me amarro, até eu vou assistir essa daí. Semana que vem, ok? Então depois eu mando o link para vocês. Mas vamos lá. Semana que vem, vai? Vamos nessa, meus queridos. Convite feito. Depois eu reforço o convite. Vamos. Primeiro eu vou só projetar aqui o material, ok? Para a gente falar um pouquinho de algumas coisas, depois eu projeto o nosso quadro. Estão enxergando, por favor, áudio? Estão enxergando o PDF? Ou não? Ei. Bicho, vocês ficaram de férias aí tanto... Vocês ficaram de férias tanto tempo. Muito tempo de férias. E aí, voltam, não dão nem um alô. Fala comigo, Tainara. Dá um bom dia de áudio, Tainara. Bom dia. Marcos Vinícius. Fala comigo, Marcos. Natália, fala comigo, Natália. Bom dia. Isso aí. Anthony, Daniel, fala comigo. Fala, professor. Garoto. Daniel, tá faltando você, hein, cabeça. Cadê Vivian? Alicia? Fala comigo. Garoto. Opa. Desculpa, não ouvi. Vivian? Oi. Alicia? Alicia, não te ouvi, Alicia. Só não ouvi você, Alicia. Poxa, Alicia, só você, viu? Somente você. Muito obrigado, viu, Alicia? Não tá indo. Eu percebi que o negocinho da câmera, do microfone ficou habilitado, mas, nossa, só conversa... Anthony, é hoje? Muito bem, meu querido. Meus parabéns. Deus abençoe você. Tudo de bom para você. Ok? No final, vou tocar os parabéns aqui para você, então. Ok? Você merece, meu querido. Você é um cara top 10. Aliás, essa galera aqui, incansavelmente resistindo aqui. Vocês são top of the line. Beleza? Parabéns. Você merece mesmo, Anthony. Muito sucesso para você. Muita saúde. Deus abençoe, cara. Tudo de bom mesmo para você. Show. No final vai rolar o parabéns. Pode esperar. Vamos lá então, meus queridos. Meus queridos, a gente começa então com a trigonometria, mas a trigonometria, digamos, real. Ok? Por quê? Porque a gente já viu dentro da geometria a trigonometria que a gente trabalha nos triângulos. Ok? A gente viu a trigonometria. Não sei reagir. Pô, só agradecer, Anthony. Já deu. Isso aí. Perfeito. Show de bola. Eu sei exatamente o que você está falando, Anthony, que eu acho que eu sou igualzinho a você nesse sentido. Entendeu? Só um obrigado está valendo. Essa carinha que você fez aí, 2 pontos, um parênteses, já está valendo. Isso aí. Bom, então a gente já tinha visto trigonometria no triângulo retângulo e trigonometria nos triângulos não retângulos, ok? Que era a lei dos senos e lei dos cossenos. Agora, a gente parte para a trigonometria que a gente chama real. A razão de ser do porquê foi criada a trigonometria, certo? Bom, só um relato histórico. A trigonometria ela foi criada lá e aí vocês sabem muito melhor do que eu, história, por exemplo, na época das grandes navegações
acho que era século, não sei se era século XIII, século XIV, não sei, não faço a menor ideia agora, mas onde eles precisavam de algo que pudesse orientá-los na questão de cálculos e representativos, e aí eles precisavam de algo que, primeiro, representasse o nosso planeta Terra, que é quase uma esfera, então utilizamos a circunferência ou círculo, e precisava de algo também que os orientasse em termos de localizações geográficas, latitude e longitude. Então, precisávamos do nosso plano cartesiano, o nosso eixo de coordenadas cartesianas. Então, precisava de algo que unisse essas duas coisas. Por isso que daí surgiu a trigonometria, ok? Utilizando a circunferência trigonométrica para representar o nosso planeta Terra. Mas, daqui a pouquinho a gente chega lá. Só para a gente começar, bom, como a gente vai precisar, dentro dessa circunferência, trabalhar também com retas, segmentos de reta, então a gente sabe lá da geometria que quando duas... Desculpa, vocês estão enxergando aqui o PDF? Alguém fala comigo? Sim. Ok, beleza. Então, só uma passada rápida. A gente viu, então, lá da geometria que quando duas retas, dois segmentos de retas, duas semi-retas, não importa a nomenclatura que você vai usar, quando elas se encontram, formam um ângulo, ok? Um ângulozinho. E que a gente viu na geometria que o ângulo central, ângulo formado no centro da circunferência, tem exatamente o mesmo tamanho do arco formado por ele. Então, se você tem um ângulo central, que mede alfa, então você vai ter um arco que também mede alfa. Então, agora, como nós vamos mexer com a circunferência, nós vamos mexer com medidas de arcos, ok? Não mais medida de ângulos. Arcos, que são pedaços de circunferência. Joia? Essa observação... Oi. O ângulo ele é dado em grau, então o arco ele também vai ser dado em grau? Exatamente. E aí nós vamos falar um pouquinho mais, detalhar isso aí. Quem me perguntou isso? Desculpa, que eu não consegui ver no chat. Vivian. Vivian, ok. Vivian, boa pergunta. Nós vamos, inclusive, esmiuçar um pouquinho mais essa sua pergunta. Ok? É que, como é que eu poderia transformar ele em centímetro e tal? Porque geralmente pede comprimento. É isso que eu vou esmiuçar aqui pra gente, Vivian, que é o seguinte. Muita gente, acho que eu consigo, da última vez eu consegui ver como é que eu escrevi aqui. Deixa eu ver se eu acho novamente. Vocês veem a tela inteira? Veio, não veio? Sim. Se alguém puder me ajudar aqui, onde que eu fiz isso da outra vez? Aqui, lápis, achei. Lápis. Vivian, muita gente faz confusão exatamente sobre isso que você me falou, que é o seguinte. Quando a gente fala em arco, arco é um pedaço da circunferência. Só que todo arco, ele possui duas informações. Todo arco, ele possui uma medida, e todo arco também possui um comprimento. Então, são duas informações que são literalmente completamente diferentes. Por que fala isso aqui? Uma medida e um comprimento. Aqui a letra ficou horrível. Quando a gente fala em medida, nós estamos falando de um ângulo. E quando a gente fala em comprimento de um arco, nós estamos falando em distância entre dois pontos, só que não em linha reta, de forma circular. Então, os arcos têm essas duas informações que são completamente diferentes. Uma é medida em graus ou em radianos, que é o que a gente mais vai usar. E a outra é medida em metro, centímetro, quilômetro, ok? Então, precisa saber o que você está querendo utilizar. Embora as duas, elas acabam convergindo porque elas utilizam uma mesma informação, que é justamente o ângulo. Até para calcular o comprimento, eu preciso do ângulo. E nós vamos ver isso já já. Então, segura um pouquinho. Aqui ele diz o seguinte, importante isso aqui, ó. Isso aqui é uma convenção geométrica, ok?
que quando se fala em ângulo formado entre duas retas na circunferência, aliás, de forma geral, ângulo formado entre duas retas, sempre a gente trabalha de forma, isso é convenção, não precisa alguém te afirmar isso. É sempre o menor deles. Por quê? Porque nessa figurinha aqui, ó, reta OB e reta OA, existem dois ângulos formados. Existe esse ângulo alfa que está aqui e existe esse outro ângulo do lado de fora que é o beta. Ok? São dois ângulos formados. Mas por convenção, adota-se sempre o menor deles. Sempre o menor. Correto? Mas, se existem dois, esse ângulo central alfa enxerga na frente dele um arco que mede alfa também. E este ângulo beta forma também um arco na frente dele que tem uma medida também beta igual ao ângulo. Ok? Tanto que esse alfa e esse beta, como eles juntos formam 360 graus, vocês lembram lá da geometria, um dos primeiros capítulos do ano, acho que foi o primeiro capítulo do ano. Como é que se chamam dois ângulos que somados dão 360? Alguém lembra? A gente tem dois ângulos que somados dão 90. Qual o nome? Dois ângulos cuja soma dá 90. Alguém me responde? Complementares. Complementares. Dois ângulos que somados dão 180. Suplementares. E dois ângulos que somados dão 360, que só a circunferência tem isso. Replementares. Exatamente, replementares. Então, na circunferência, não lá na geometria, na circunferência a gente trabalha com ângulos replementares, ok? Mas por convenção, sempre utilizamos o menor ângulo formado entre duas retas. Beleza? Se precisar do maior, aí precisa ser informado na questão ou no seu texto. Mas, de forma geral, sempre o menor ângulo formado entre elas. Beleza. Se aproximando, então, do que a Vivian perguntou. Então, meus queridos, observe que a gente fica passeando entre ângulo e arco. Ângulo e arco. Então, unidade de medida de ângulo é o grau, que a gente já utilizava na geometria. E o grau possui as suas subunidades, ok? Porque ângulos em graus não ficam na forma decimal. Então, se aparecerem na forma decimal, a gente começa a converter para outras subunidades. Então, por exemplo, 1 grau tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, e cada grau, se você quiser transformar direto, tem 3.600 segundos. 60 vezes 60. Por isso que ângulos são chamadas medidas sexagesimais, porque variam de 60 em 60. Ok? Então, só como exemplo, se, por exemplo, você encontra num certo cálculo um ângulozinho de 42,4 graus. O que você faz aqui é separar a parte inteira, 42 graus, e separar a parte decimal, 0,4. Essa partezinha decimal, eu tinha visto como é que eu fazia para mudar a cor, mas eu esqueci. O formato do desenho, cor da linha, acho que é isso. Isso. Esse pedacinho decimal, a gente converte para a nossa subunidade. Transforma 0,4 graus em minutos. E como é que faz para transformar? Só multiplicar por 60. Então, pega esse cara, multiplica por 60, vai dar 24 minutos. Então, aquele ângulozinho que você encontrou corretamente, só que na forma decimal, ele é escrito, na verdade, da seguinte maneira. Alfa vai ser 24 graus e... Aqui é minuto, tá? E 24 minutos. Porque ângulos a gente não costuma deixar na forma decimal. Ok? Se continuar decimal, você separa a parte decimal e transforma em segundo. Como? Só multiplicar por 60. Tudo bem? Então, ângulos
A gente continua medindo em graus. Só que agora, meus queridos, vem a parte da circunferência. Arcos, a gente não costuma medir em graus. Tanto que a unidade oficial da trigonometria, já que a trigonometria mexe com a circunferência e partes da circunferência, a medida oficial da trigonometria é o radiano, ok? Radiano. E o que é radiano? Está aqui embaixo. Definição de radiano. E aí, Vivian, começa a responder a sua pergunta, que é o seguinte. Quando criou-se a unidade radiano, o que será um radiano? Quando é que eu sei que um ângulo mede um radiano? Está aqui, ó. Um radiano aparece quando você tem duas retinhas, forma um ângulo e esse ângulo determina um arco. A gente já viu que a medida desse arco é a mesma medida do ângulo, ok? Só que quando esse cara aqui tiver um radiano, aí foi a convenção, para que esse cara tenha um radiano, isso só acontece quando o tamanho, o comprimento em centímetro, metro, quilômetro, tanto faz, quando o comprimento dessa curva, que ele chama de L, tiver exatamente o mesmo tamanho do raio da circunferência. Então, um ângulo terá um radiano quando o comprimento do arco, o tamanho dele, for igual ao raio da circunferência. E aí, Vivian, entra essa expressãozinha que nós vamos usar agora todas as vezes que você quiser o comprimento de um arco. Ó, alfa é o nosso ângulo. Então, a gente já viu que esse cara só vai ser igual a 1 radiano, uma divisão só dá 1 quando o numerador e denominador são iguais. Então, é necessário que o L e o R sejam iguais. Ok? Beleza. Só que, Vivian, trabalhar com ângulos em radianos é o tempo inteiro trabalhar com números decimais. E a gente viu aqui que ângulos decimais não é muito aceitável. Então, o que se criou para ajudar os ângulos que precisam estar em radianos para que não fiquem na forma decimal? Bom, utilizou um númerozinho, e na verdade, que foi descoberto antes de Cristo, está na Bíblia, inclusive, tá? Esse número está na Bíblia, mas foi oficialmente descoberto nos anos 1800 e pouquinho, que foi como se identificou o nosso número π. O número π, ele é obtido toda vez que você trabalha com circunferência. E não importa qual seja a circunferência que você vai escrever, que você vai desenhar. O número π sempre, se você desenhar inúmeras circunferências de tamanhos diferentes, se você dividir o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro, e o diâmetro é o dobro do raio, então, desenhou uma circunferência qualquer, pegou o comprimento, dividiu pelo diâmetro, você sempre vai encontrar o mesmo número, não importa qual seja o tamanho da sua circunferência, ok? E esse número foi batizado com o símbolo π, ok? Que é um número irracional, decimal, infinito e não periódico, ok? Então, π foi descoberto dessa maneira, com experiências em circunferências, dividindo o comprimento pelo seu diâmetro. E aí que chegou-se na expressão comprimento de circunferência. Se a gente cruzar isso aqui, é igual a 2r vezes π, mas como a ordem dos fatores não altera o produto, 2π vezes r. Ok? Então, como em toda circunferência estava associado esse número π existe em toda circunferência, então aproveitaram esse número π para poder fazer parte dos nossos ângulos sem que a gente trabalhe com números decimais. E aí, essa conversão de unidades foi transformada. Essa proporção de transformação, ok? Outra convenção, de que 2π radianos
2π, ou seja, uma volta completa, ok? 2π radianos equivale a uma volta completa de 360 graus. Então, se você tiver qualquer ângulozinho com valor x graus, e através dessa regrinha de 3, você pode, então, determinar o seu ângulo em radianos. Dessa forma, você trabalha com ângulos em radianos, arcos, na verdade, em radianos, que não ficam escritos na forma de números decimais. Ficam na forma de fração, mas em forma de números decimais não, porque o π já é um número decimal, só que vem escrito em forma de um símbolo, ok? Então, 2π 360. Eu costumo usar, na verdade, π radianos vale 180, metade. X graus vale y radianos. E aí, Vivian, volta um pouquinho. Essa formulazinha aqui, que determina, na verdade, o ângulo em radiano, ela também determina para você, Vivian, o comprimento de qualquer arco na sua circunferência. Observe que se nós cruzarmos essa multiplicaçãozinha aqui, essa proporção, a gente vai ter que L é igual a alfa vezes R. Mas cuidado que esse alfazinho aqui, ó, ele necessariamente, como faz parte de uma circunferência, ele precisa estar em radiano, ok? E essa formulazinha é para você achar o comprimento de qualquer tamanho de arco. Até mesmo o arco de uma volta. Por quê? Porque se você der uma volta completa, a gente acabou de ver que uma volta completa em radianos equivale a 2π radianos. Então, se você pegar o ângulo de uma volta em radianos e multiplicar pelo raio, você tem justamente a formulazinha de comprimento de circunferência. Ok? Então, fique muito atento àquilo que você precisa determinar, Vivian. Se é o ângulo, medida do arco, ou se é o tamanho, o comprimento do arco. São coisas completamente diferentes, mas que representam o mesmo arco. Um deles é a distância, o outro é a abertura, ângulo. Mas para calcular essa distância, a gente precisa dessa medida de ângulo, por isso faz essa confusão enorme. Beleza? Então, grau e radiano são as nossas medidas. E aí eu faço uma pausa para a gente fazer alguns primeiros exercícios, que quando a gente fala em arcos de circunferência, deixa eu parar de compartilhar aqui e compartilhar outra coisa. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui, acho que não. Beleza, deixa eu compartilhar o meu quadro agora. Beleza, ok. Está chegando o quadro, por favor? Oi? Sim, ótimo. Beleza. Então, meus queridos, nesse material que você recebeu lá no Drive, eu quero começar aqui fazendo a questão de número 2, questão 2 dessa lista, ok? Questãozinha 2. Quando essa questão caiu, muita gente errou por uma distração absurda. Algo simples, mas errou de forma absurda. Pegadinha, na verdade. As famosas pegadinhas. Tá aí a questão de número 2 da nossa lista, que mexe exatamente com isso aí, Vivian, que a gente acabou de falar. Diz o seguinte, em um jogo eletrônico, come, né? O monstro tem a forma de um setor circular de raio 1 centímetro. Então, você tem aqui um setor circular de raio 1 centímetro, como mostra a figura. E observe que a abertura aqui, ó, é um ângulo de 1 radiano. A parte que falta no círculo é a boca do monstro. E o ângulo de abertura mede 1 radiano. Ok. Pergunta, qual é o perímetro desse monstro em centímetros, Vivian? Se ele quer centímetro, é comprimento. Perímetro é a distância que você percorre para dar uma volta completa em torno de uma figura qualquer. Uma volta completa em torno de uma figura. Então, Vivian, qual foi o grande vacilo dessa questão quando essa questão caiu? Não me lembro agora onde. Que é o seguinte, se eu preciso dar uma volta completa, o contorno dessa figura é formado por um arco, que é um pedaço de uma circunferência,
que foi o que muita gente calculou. Calculou isso aqui. Só que esse pedaço aqui circular não fechou, não deu uma volta completa, não contornou a sua figura inteira. Ou seja, para contornar a figura, além dessa parte circular, eu tenho essa retinha e eu tenho essa outra retinha, que faz parte do monstro. Agora eu completei uma volta inteira ao redor dessa figura que ele chamou de monstro do joguinho. Ok? Então ele tem uma parte circular e dois segmentos de reta. Esses segmentos de reta são os raios, cada um medindo 1. Então vai ser alguma coisa, ou seja, vai ser um comprimento L mais 1 e mais 1. Ok? Então, nosso perímetro, símbolo de perímetro é 2P, vai ser o comprimento L mais um raio 1 mais outro raio 1, tudo em centímetros. Vai ser L mais 2, ok? Só que agora vem o nosso comprimento, ok? E o comprimento é o seguinte, Vivian, me ajuda nessa? Vivian? Oi. Me ajuda nessa aqui agora, então? Vamos O comigo aqui. Vivian, comprimento seria 2πr, vamos lá. né? Esquece que isso aqui é um monstro. Pensa só inicialmente como uma circunferência, ok? Como é que a gente calcularia o comprimento de toda essa circunferência? 2πr. 2πr. Beleza. 2π vezes r. Porém, o raio dessa circunferência mede 1. Tudo bem? Então, se a gente desse uma volta completa, o comprimento seria 2π mais 2π o quê? 2π o quê? Que unidade? Em centímetro? Exatamente. Quando você calcula o comprimento e o raio, ambos devem estar na mesma unidade. Se o raio está em centímetro, o comprimento sai em centímetro. Por quê? Porque 2 é um número fixo, constante. Π também é um número constante, fixo. Esses caras aqui não têm unidade de medida, são constantes. As únicas variáveis são R e C. Mudou o R, mudou o C. Mudou o C, mudou o R. Ok? Então, os dois acompanham a mesma unidade de medida. Raio em centímetro, comprimento em centímetro. Raio em quilômetro, comprimento em quilômetro. E assim por diante. Como o nosso raio era 1 centímetro, o comprimento será 2π centímetros. Porém, Vivian, o meu Lzinho que eu estou procurando não dá uma volta completa. O Lzinho seria essa volta completa, só que sem esse pedacinho vermelho. E minha pergunta para vocês qualquer um pode me responder, como é que eu sei qual é o comprimento desse pedacinho vermelho? É o mesmo do raio, porque Por ele que tem um motivo? radiano. Exatamente. Um ângulo só tem um radiano quando o comprimento do arco é exatamente igual ao raio. Então, esse cara aqui mede 1 centímetro. Isso quer dizer, então, que o nosso Lzinho será o comprimento total, é como se eu desse uma volta inteira, e desse comprimento total eu retirasse aquele pedacinho vermelho que mede 1 centímetro. Esse é o meu C, ok? Mas, como esse L depois ainda precisa ser somado aos dois segmentos de reta, cada um medindo 1, então o nosso perímetro do monstro será igual a C, que vale 2π, menos aquele arquinho vermelho de 1 centímetro, mais os dois segmentos de reta, cada um medindo 1, totalizando 2. Ou seja, o perímetro do monstro vai ser igual a 2π mais 1. Ok? Então, comprimento, letra... Muito bem, Natália, muito bem. Não sei se foi Natália, mas normalmente sim, né?
Ok? Então, cuidado quando se fala em arcos. Verifique com carinho se você quer o ângulo ou se você quer o comprimento, o tamanho do arco. Ok? Sempre muita atenção quanto a isso. Joia. Vamos à próxima. Próximo. Agora, meus queridos, quando se fala em Tiago, arcos... Oi. tipo, até agora você mostrou só que o arco ele vai ser igual o valor do raio. Só que Se o ele ângulo vai- tiver 1 radiano. entendi. Somente E o quando... resto, O resto como? outros valores pro arco. Não vai ter, não? Beleza. Vai ter isso, essa regra? Não, óbvio que vai ter. Por exemplo, suponha, Natália, que você tenha uma circunferênciazinha, ok? E apareça um ângulozinho aqui diferente. Digamos, aparece um ângulo de 30 graus. Tudo bem? 30 graus. E aí eu preciso saber o comprimento desse cara. Comprimento, tá? Centímetro, metro, quilômetro. Você tem duas maneiras de se fazer, Natália. Duas. Primeiro é o seguinte, seria uma forma mais técnica, só que eu acho que ela é muito demorada, que é o seguinte. Primeiro, todo comprimento de arco é o ângulo em radiano multiplicado pelo raio. Então, meu primeiro trabalho é transformar esse ângulozinho de grau para radiano, ok? E aí, meus queridos, transformar de grau para radiano, eu coloco aqui uma observaçãozinha para vocês. Muita gente, mas muita gente mesmo, costuma utilizar a regra de 3 para isso. Está coberto de razão. E eu, particularmente, uso a seguinte regra de 3. Bom, se pi radianos equivale a 180 graus, então, quantos radianos equivalem a esse ângulozinho de 30 graus? Ok? Aí, cruza esse cara e o nosso xzinho fica sendo 30 vezes π dividido por 180. A gente vem aqui e simplifica. 3 e 18, simplificando por 3, vai ficar π sobre 6 radianos. E aí, então, Natália, o comprimento daquele arquinho vai ser o nosso ângulo em radiano, π sobre 6, multiplicado pelo valor do raio. E, normalmente, o raio você tem porque o raio é a única medida que uma circunferência pode ter. Ok? Então, essa é uma forma de se fazer. Você pegar o ângulo, converter em radiano primeiro e depois multiplicar pelo raio. Ok, Natália? Sim. Ótimo. Só que, Natália, eu tenho outra saída. Normalmente, na grande maioria das vezes, os ângulos que fornecem para a gente são ângulos meio que padronizados, quase sempre os mesmos. Eu, particularmente, costumo verificar o seguinte. Bom, esse ângulo que ele me deu é um divisor de 360 graus, que é uma volta? Por exemplo, 30, você consegue dividir 360 por 30? Ou, em outras palavras, 30 é que fração de toda uma volta? Sabe me dizer? 30 graus é que fração da volta inteira de 360 graus? Natália? 12? 12. Então, com essa ideia de ver a ideia de fração, que parte é aquilo que eu quero? Que parte do todo? Se se eu sei que 30 graus é uma parte dividida em 12, então o comprimento daquilo ali, eu pego o comprimento total, 2πr, e divido por 12. É outra maneira de eu fazer também. E vai ficar o mesmo valor, πr sobre 6. Ok? Na maioria das vezes eu costumo usar essa lógica para não ter que ficar fazendo muita continha. Que parte do todo é o ângulo que eu tenho? Que fração é essa? E aí eu jogo essa fração para o meu comprimento total, 2πr. É uma maneira. Mas, com relação a transformar um ângulo de grau para radiano, meus queridos, eu não sei como vocês costumam fazer,
Mas olha só, suponha que eu tenha um ângulo de 50 graus para transformar em radiano. Aí eu iria de novo para a regrinha de 3. Π radianos sempre vale 180. Eu quero saber quantos radianos equivalem 50 graus. E se a gente multiplicar isso aqui, vai ficar x é igual a 50 vezes π dividido por 180. Então, meus queridos, quando você tem que resolver algo através de regra de 3, o nome já diz para a gente, regra de 3, não é porque tem 3 valores conhecidos e um que você quer determinar. Não é por isso. Uma regra de 3 tem esse nome, por quê? Porque quando você faz essa regrinha, 3 elementos são sempre os mesmos e nunca vão mudar. Observe aqui, ó, eu fiz 2 exemplos. Esses 3 caras sempre estarão presentes quando você fizer uma regra de 3 para transformar de grau para radiano. Então, esses 3 sempre estarão presentes e nessas posições. Significa que eles vão efetuar sempre os mesmos cálculos. Ou seja, vai existir uma regra que nunca vai mudar entre esses 3 elementos. E qual é a regra? Na hora que você reorganizar tudo isso aí, o seu x vai ficar isolado, o seu π vai ficar no numerador e o 180 no denominador. X isolado, o π no numerador, 180 no denominador. E a única coisa que está mudando é o ângulo que você quer transformar, que também vai ficar sempre ali em cima. Então, a regra entre esses 3 elementos da transformação é essa. Por essa razão, meus queridos, se a regra é sempre essa, quando eu vou transformar de grau para radiano, não fico fazendo regrinha de 3, porque o tempo é curto para a gente. Então, se eu quero transformar de graus para radiano, a regra é, pegue o ângulo que você quer transformar, multiplique por π e divida por 180. A regra é sempre essa. E aí daqui você parte para a simplificação do que for possível. Ok? Então, transformar de grau para radiano é, pega o seu ângulo, multiplica π, divide 180. Ponto. Nada de ficar gastando tempo com regra de 3. Valendo? Ok? Ok, Daniel? Tainara, Vivian, Alicia, Ok. Natália, joia. Ok. Transformação de grau para radiano. Beleza. Mas eu quero 10h44. Vocês vão me esperar mais 5 minutos. Pode ser? Pode? Beleza. Pode, porque eu quero finalizar com uma questãozinha e tem 3 questões desse estilo nesses exercícios que eu passei para vocês. Ok? E eu quero fazer um deles, que é clássico quando fala em arcos e ângulos na circunferência. Vou fazer a número 4, mas tem outras 2 nesses exercícios que tem aí. Então vamos lá. Que é essas questõezinhas entre ponteiros de relógio, que mexe com arcos e ângulos. Arcos e ângulos. Beleza. Quando você lê a questão aí, deixa eu começar a desenhar essa criança aqui pra gente. Ok. Beleza. Pode marcar a resposta aí já, hein, Natália? Sem olhar o gabarito. Tá aqui. Então, esse é um exemplo clássico quando mexem com arcos e ângulos. Bom, por que é um exemplo clássico quando se trabalha com arcos e ângulos? Quando você pega um relógio, por exemplo, o relógio, ele invariavelmente, não importa se é um relógio pequeno, se é um relógio grande, não faz a menor diferença. Um relógio, ele sempre vai ficar dividido em 12 pedacinhos por conta das 12 horas que existem. Ok? Então, uma primeira definição em probleminhas de relógio é:
Se não importa se o seu relógio é grande ou pequeno, ele fica dividido em 12 partes, minha pergunta para você é: qual é a medida é ângulo, de cada uma dessas 12 partes, por favor? Alguém? Quanto mede cada uma dessas 12 partes? Alguém? 30 graus? 30 graus, porque você tem os 360 de uma volta completa dividido em 12 pedacinhos, equivalente às 12 horas. Então, cada arco desse, não importa qual seja o tamanho do seu relógio, sempre terá 30 graus. Ótimo. Outra definição de arco quando se trabalha com relógio. Se você precisar subdividir esses seus 30 graus, se você precisar colocar os minutinhos aqui, ó, ok? Você divide esse pedacinho em 5 pedaços, por conta dos 5 minutos. Por exemplo, 2h30, 2h31, 2h32, 33, 34, 35. Então, ficam 5 pedacinhos aqui dentro. Minha pergunta agora é: se você precisar subdividir esses pedacinhos, quanto vale cada um desses pedacinhos menores? 6 graus. 6 graus, porque você está pegando os seus 30 e dividindo em 5 pedaços iguais. 6 graus. Ótimo. Então, quando se mexe com o relógio, você está mexendo todo momento com arcos, pedaços de circunferência. Aí agora vem a nossa questão propriamente dita. A pergunta é: os ponteiros de um relógio, quando a gente fala ponteiro, só horas e minutos, tá? Os ponteiros de um relógio marcam 2 horas e 20 minutos. E aqui nem precisava, ele perguntou qual é o menor ângulo, não tem esse S, entre os ponteiros. A gente já viu que, por definição, quando pede ângulo entre duas retas, por definição, é sempre o menor, ok? Seria necessário se ele quisesse o maior, aí sim. Se ele só perguntasse o ângulo entre os ponteiros, automaticamente é o menor. 60 graus, Natália? Olhou no gabarito? Não. Ah, garota. Meus queridos, eu tenho 2 maneiras para te mostrar. Ok? Então, eu vou te mostrar as 2. Primeiro, a primeira maneira, que é a maneira geométrica, visual, eu sugiro você fazer o seguinte. Primeiro, posicione os ponteiros exatamente nos 2 valores indicados, tanto nas horas quanto nos minutos. Então, por exemplo, 2 horas, eu colocaria o nosso ponteiro das horas direcionado para o 2. 2 horas. 2 horas. Ok. E 20 minutos, colocaria o ponteirinho dos minutos direcionado para o 4. Natália, lamento em te informar, mas não é a letra D. Você caiu na armadilha que o exercício, esse tipo de exercício, quer que você caia. Beleza? Então, 2 horas e 20 minutos, ponteirinho das horas estaria apontado para o 2 e o dos minutos no 4. Isso me daria 60 graus, como a Natália anotou aqui. Mas qual é a grande armadilha, Natália? O grande detalhe é: o ponteirinho das horas só vai estar apontando para o 2 de verdade quando for 2 horas em ponto. À medida que os minutos vão passando, o ponteiro das horas lentamente vai se movendo. Vai se movendo em direção ao 3. Concorda, Natália? Natália, fala comigo. Natália. Fala comigo. Ok. Então, essa é a grande armadilha, que a gente não pode cair nela. Mas a minha sugestão de resolução, se você quiser resolver pelo desenho, é essa. Comece, mesmo sabendo que é errado, comece apontando o ponteirinho das horas no valor indicado e o dos minutos também, porque aí você sempre vai saber me dizer qual é o valor deste ângulozinho central. Por quê? Se eu tenho aqui um arco de 60 graus,
aqui dentro vai aparecer também um ângulo de 60 graus. Ok. Agora, depois que você encontrar esse ângulo, que eu chamo ângulo de partida, o ângulo inicial, agora chegou a hora de você corrigir a situação. E nessa situação, a gente sabe que às 2h20, o ponteirinho das horas está um pouquinho mais para frente. Ele já está se aproximando do 3. Eu não sei exatamente a posição dele, mas eu sei que ele está um pouquinho mais à frente. Então, o nosso objetivo, meus queridos, sempre será descobrir quanto que esse cara se deslocou. Vou chamar esse cara de xzinho. Uma coisa eu sei, que o ângulo, minha resposta final vai ser aquele ângulo de partida 60 graus e como ele diminuiu, menos um xzinho. Cuidado que quando você corrigir o ponteiro das horas, ele pode diminuir ou ele pode aumentar. Então, o desenhozinho, a representação é sempre importante. Aqui ele vai diminuir, 60 menos x. E nosso objetivo é descobrir esse xzinho. E como é que descobre esse xzinho? Esse xzinho, regra de 3, que eu não quero que você fique fazendo regra de 3, mas eu vou fazer a primeira vez. A regra de 3 é a seguinte. Observe que a gente está analisando o ponteiro das horas. E o que eu sei? O que acontece com o ponteiro das horas? Se em qualquer tamanho de relógio, cada pedacinho desse mede 30 graus, então a gente sabe que para o ponteirinho das horas caminhar 30 graus, é necessário passar uma hora completa. Por exemplo, de 2 horas para 3 horas, de 3 para 4. Então, para que ele ande 30 graus, é necessário passar uma hora completa. Mas eu vou colocar 60 minutos. O que eu quero saber nessa questão é, por conta desses 20 minutos que se passaram, qual foi o ângulo xzinho que o ponteirinho das horas caminhou? Ok? Então, sempre que você quiser saber esse ângulo x, a gente faz essa regrinha de 3. E é como eu falei com vocês, regra de 3 tem esse nome porque 3 valores aí, não importa quantos exercícios você fizer, 3 valores serão sempre os mesmos. E você vai perceber que esses 3 valores serão sempre esses aqui, ó. Então, na hora que você fizer os seus cálculos, eles vão estar sempre nas mesmas posições, efetuando os mesmos cálculos. E vai ficar assim, ó, x é igual 20 vezes 30 dividido por 60. Nossos 3 valores fixos sempre vão ficar nessas posições. E se eles sempre vão ficar nessas posições, você sempre vai conseguir simplificar esses caras aqui, ó. Então, meus queridos, qual é o meu objetivo final? É você saber que, se você for usar esse método geométrico, coloque os ponteirinhos no local indicado, sabendo que é errado, para você saber o seu ângulo inicial. Depois, corrige o ponteiro das horas. Com essa correção, você vai saber se o seu ângulo vai aumentar ou se ele vai diminuir. E para saber o quanto vai aumentar e diminuir, seria uma regra de 3, mas que você não vai usar a regra de 3. A nossa regra vai ser a seguinte, você sempre vai pegar os minutos que se passaram, e dividir esses minutos por 2. Esta é a regra fixa dos probleminhas de relógio. 20 dividido por 2, ou seja, você vai ter que corrigir esse cara 10 graus. Só que esses 10 graus vão fazer o nosso ângulo diminuir. Então, nossa resposta final, na verdade, é 50 graus. Ok? Toda regra de 3 se chama assim porque 3 elementos aí são invariáveis. Então, eles sempre vão efetuar os mesmos cálculos. Então, você pode estabelecer, perceber uma regra que acontece entre esses 3 elementos. Por isso, chama regra de 3. Ok? Já vimos que em radiano, grau para radiano é ângulo, multiplica π, divide por 180. Essa é a regra. Aqui, para você saber o ponteirinho quanto você tem que consertar o ponteirinho das horas, a regra é, pegue os minutos que se passaram, divida por 2. Ok? Porque a regra entre os 3 elementos me diz isso daí. Beleza, meus queridos? Sexta-feira, alguém está me falando algo aqui, deixa eu ver. Não. Ah, não. Beleza. Então, meus queridos, sexta-feira,
nós continuamos, ok? Com esse material, e aí nós vamos começar também a ver o ciclo trigonométrico. Mas, como eu havia prometido para a gente terminar, não posso sair daqui sem dar os parabéns para Anthony. Cadê? Deixa eu passar aqui. Ah, moleque! Anthony, mais uma vez, meu querido, meus parabéns, felicidades para você. Deus te abençoe seus planos aí, os sonhos que você tem, que todos eles se concretizem aí, ok? Que tudo dê certo na sua vida. Já está dando, com certeza, só vai melhorar daqui para frente. Deus te abençoe, meu querido. Joia? Então a gente se despede hoje com os parabéns para Anthony. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Sexta-feira a gente se vê e eu reforço o convite daqueles aulões da semana que vem lá. Vocês vão gostar muito. Vocês são meus convidados. Beleza? Fiquem na paz. Deus abençoe a todos aí. Valeu. Tchau, tchau.